bom? Será que a gente consegue agora? Será que a gente consegue aí? A internet caiu. Estou tentando voltar aqui para tentar jogar duro, né? Essa internet, ela não está querendo jogar duro. Deixa eu te chamar no PC, agora sim? Agora sim? Beleza, né? Vai bombando de coraçõezinhos aí. Beleza. Alô você. Olha o Hélio Martins aí, show de bola. Rapaz, agora tá jogando duro demais aí, ó. É isso aí, bomba de coraçõezinhos, bomba de coraçõezinhos. Isso. Vamos jogar duro? Vamos jogar duro. Ó, antes de jogar duro, eu quero informar para você o seguinte. Amanhã eu estou viajando, indo lá para Porto Alegre. Mais de 300 questões, tá certo? Nosso aulão, sucesso total. Agradeço a quem confiou no nosso aulão. O material ficou top. São 39 páginas de exercícios. Mandei rodar, professor, ficou caro, não interessa, eu quero meus alunos com exercícios que eu quero fechar essa banca para ela saber quem é o aulão Adelante. 39 páginas de exercícios, né? Vocês irão receber lá. Professor, tem vagas ainda? Temos vagas, né? Tem que correr lá no site, no www.adelante.net.br. Informação importante também, isso. Estão me mandando diversas mensagens. Professor, vai fazer delegado de Minas? Bem, delegado de Minas, confirmado. Delegado de Minas, confirmado, inclusive com local, semana que vem nós iremos lançar. E depois nós iremos fazer também delegado do Rio Grande do Sul. Não interessa, o aulão Adelante vai lá. Beleza? Iremos fazer também Bahia. Bahia, inclusive, está vendendo, né? Entendeu? Então podem ficar tranquilos, o aulão Adelante vai, né? Então vai ter sim aulão Adelante delegado de Minas Gerais. A gente tinha falado já, né? Local fechado, já equipe montada, é porque eu estou muito focado nesse aulão agora do Rio Grande do Sul, né? Aí depois, semana que vem, eu começo a trabalhar o aulão Adelante delegado de Minas Gerais. Beleza? Tá. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte, olha, você não pode perder, né? Entra lá no site no www.adelante.net.br para participar do nosso aulão Adelante, inspetor e escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, beleza? Corre lá. Mais de 300 itens, né? Informações. Veja, o material tá top. Só digo isso. Quem for, vai colocar a faixa preta. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte. O Mévio. Olha que o Mévio manteve conversas com a Tícia. Tá certo? A Tícia, veja, deficiente mental. Manteve conversas com a Tícia e convenceu a Tícia a manter com ele conjunção carnal. Né? Conjunção carnal. A conjunção carnal é uma espécie de ato libidinoso. Vocês sabiam? Professor, mas o que seria a conjunção carnal? Conjunção carnal, veja, pênis, vagina, né? Você tem ali acoplado pênis, vagina, isso é conjunção carnal. Qualquer ato diferente, né? Veja, desse acoplamento pênis-vagina, né? Veja, é um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Isso quer dizer que a conjunção carnal também é um ato libidinoso. Deu para entender isso? Por isso que você tem esse nome, é conjunção carnal. Pênis-vagina. Legal? Tranquilo? Joga duro, né? Bem... E aí, o Tício manteve conjunção carnal com a Mévia. E a Mévia é deficiente mental. Eu te chamo no Perceba e digo, eu já posso falar em estupro de vulnerável? Eu tenho configurado estupro ou eu tenho configurado estupro de vulnerável? E aí? Né? E aí? Eu tenho 213, tenho 217A... Parágrafo 1º. E aí? As informações que eu passei para você agora, né? Já vejo ali, ó. Sim, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. É isso? Eu estou falando que o Tício manteve conversas com a Mévia. A Mévia, ela é deficiente mental. E veja, te chamo no Perceba e digo. E ele teve conjunção carnal com a Mévia. Eu já posso falar em estupro de vulnerável? Chama no Perceba e digo. 217, né? Tem aqui o parágrafo 1º, que são as figuras equiparadas. E aí? Né? Olha, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, aqui não é básico não. Aqui não é básico, né?
Coloca alfa Zulu. Coloca alfa Zulu. Vamos analisar o artigo 217A? Vamos analisar o artigo 217A? O artigo 217A menciona o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, né? Veja, aqui descreve o estupro de vulnerável, é isso? E o parágrafo 1º menciona: incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput, ou seja, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Aí continua: com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Joguei duro com você. Coloca alfa Zulu. Coloca alfa Zulu. Por quê? O simples fato da pessoa ser deficiente não quer dizer que ela necessariamente não tem discernimento para a prática de ato sexual. Joguei duro com você. Porque se assim o fosse, não precisaria colocar aqui que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Eu posso ter uma deficiência mental? Veja, chamo no percebe e digo, mas a vítima ela tem um certo discernimento, inclusive para a prática de ato sexual. Então se liga, se liga. Se na sua prova aparecer lá que a Tícia, deficiente mental, mas possui discernimento para a prática do ato, chamo no percebe e digo, não tem um estupro de vulnerável. Aqui não é básico, cresce, coloca a faixa preta, né? Dentro da humildade. Então se liga, já caiu uma questão dessa, né? Eu gostei porque o examinador, ele jogou mais duro ainda, né? Ele jogou e tal, ainda deu uma... Tá certo? No Acre caiu uma questão meio que parecida. Entenderam não? Então veja, entenderam? Então veja, não basta que a vítima seja deficiente mental para você já raciocinar que eu tenho estupro de vulnerável configurar, não. A vítima tem que ser deficiente mental e veja, e essa deficiência tem que retirar o necessário discernimento para a prática do ato. Entenderam não? Eu posso ter uma deficiência mental que a vítima tem momentos de lucidez, mas ela é doente mental. Mas ela tem momentos de lucidez. E em um desses momentos de lucidez, ela recebeu uma cantada do Méville e ela cedeu ao ato sexual. Eu tenho uma vítima deficiente mental que em momento de lucidez, olha, no momento de lucidez ela tinha necessário discernimento, ela concordou em praticar o ato sexual, joguei duro com você. Entenderam ou não? Então se liga, cuidado, né? Essa é uma pegadinha, né? Veja, naquele nível, faixa preta total. Entenderam ou não? Então veja, o parágrafo 1º menciona, incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental, veja, ele fala, aí, parou aqui? Não, continua. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Entenderam? Então, não basta que a vítima seja doente mental. Você tem que verificar se aquela doença mental retirar a capacidade de discernimento para concordar com a prática do ato sexual. Eu jogando duro com você demais. Entenderam ou não? Então, cuidado. Agora, vem cá. Vem cá. Eu tenho uma vítima, tá certo? Pegada é monstro total. Eu tenho uma vítima e essa vítima, ela é doente mental. Bacana? Tranquilo. Mas essa vítima, ela tem capacidade de discernimento para a prática do ato sexual. Professor, mas pode acontecer isso? Pode. Se assim não fosse, eu não precisaria ter essa redação. Eu tenho uma vítima deficiente mental que ela tem discernimento para a prática do ato sexual. E essa vítima é menor de 14 anos. Eu tenho estupro de vulnerável? A vítima deficiente mental. Mas ela tem a capacidade de discernimento para a prática do ato. Ela é menor de 14 anos. Eu tenho estupro de vulnerável? Aí, filho, olha a pegada, né? Olha como é que você ficou. Calma, vamos lá. Em relação à deficiência mental, já que o professor falou que ela tem discernimento para a prática do ato, em relação à deficiência mental,
veja, já que ela tem discernimento para a prática do ato, eu não teria em tese. Por quê? Porque, veja, como ela é menor de 14 anos, essa capacidade de discernimento e nada é a mesma coisa para o direito. Aí eu teria estupro de vulnerável, não em razão da deficiência mental, porque ela tem capacidade para discernimento, mas o discernimento dela e nada para o direito é a mesma coisa. Por quê? Eu falei que ela é menor de 14 anos, uma questão linda dessa no Acre, todo mundo entrou, mas os faixa preta não. Entenderam ou não? Isso, a vulnerabilidade dela... Desculpa. Joguei duro. Quase morri aqui. Joga duro. A vulnerabilidade dela decorre... Caramba. Desculpa. Joga duro agora. A vulnerabilidade dela decorre da idade. É menor de 14 anos. Aí eu links. Qual professor vai fazer o link? Eu vou fazer o link, né? Veja, inclusive, eu tenho súmula, né, do STJ, entendendo que a vulnerabilidade é absoluta, né? Não há possibilidade de relativizar a vulnerabilidade. Beleza? Tranquilo? Então, veja, faixa preta total, né? Então, essa questão muito importante, fica ligado na questão deficiente mental. Não basta só que a pessoa seja deficiente mental, beleza? Ela, veja, essa deficiência, ela tem que retirar o necessário discernimento para a prática do ato. Eu posso ter um deficiente mental, mas ter um discernimento para a prática de ato sexual. Entenderam ou não? Isso, faixa preta total. Bem, já que eu agora... que eu adoro linkar, né? Eu já tinha comentado isso com vocês aqui. Em relação agora eu vou falar em relação à vulnerabilidade daquela pessoa que por qualquer ato, né? Por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. É aquela questão, sabe? De uma pessoa que é embriagada, né? E momentaneamente ela não pode oferecer resistência. Ela está vulnerável. Ou a pessoa que acaba tomando um líquido com uma substância, um sonífero, por exemplo, e ela adormece, ela está vulnerável. Beleza? Tranquilo? Legal. Bem, quanto à ação penal nesse caso, veja que diversas lives eu dei aqui e sempre colocando o posicionamento do STJ, inclusive foi o posicionamento externado no informativo 533. Informativo 533 do STJ. É isso? Julgado de novembro de 2014. O qual menciona que quando eu tenho a vulnerabilidade transitória, que pode aparecer na sua prova assim, vulnerabilidade fugaz, joga duro, alfa Zulu. Vulnerabilidade transitória ou vulnerabilidade fugaz. Veja que para a sexta turma, no HC 276.510, 11/11/2014, informativo 553, para a sexta turma, a ação penal é pública condicionada à representação. A sexta turma fala o seguinte, olha, lá no 225, parágrafo único, menciona, né? Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. A sexta turma fala, olha, a vulnerabilidade ela tem uma divisão. Sexta turma. A vulnerabilidade tem uma divisão. E a sexta turma menciona, eu tenho a vulnerabilidade permanente e tenho a vulnerabilidade transitória. Sexta turma, o que seria uma vulnerabilidade permanente? Uma pessoa doente mental que não tem capacidade, né, de discernimento para a prática do ato. Uma pessoa doente mental, ela sempre está nessa situação. É uma vulnerabilidade permanente. Mas eu também tenho a vulnerabilidade transitória, ou seja, a vulnerabilidade transitória é aquela que é momentânea, né? Por isso o nome é transitória. Aquela pessoa, por exemplo, que é embriagada, né? Se encontra ali na situação de ébrio. E aí, o autor tinha que ter bebido água. O autor se aproveita dessa situação e pratica o ato sexual com essa vítima.
essa vulnerabilidade transitória. Para o STJ, tem que aguardar a vítima voltar a si para verificar se ela quer manifestar a vontade no sentido de desencadear uma relação processual, né? Para que aquele autor venha a ser submetido a um processo. Não é isso? Olha, há necessidade da manifestação da vítima como condição de procedibilidade. Por quê? Porque para o STJ, nessa situação, a ação penal seria pública condicionada à representação. Professor, mas vem cá, como o STJ falou isso, se o parágrafo único não faz distinção entre vulnerabilidade? A sexta turma criou essa divisão na cabeça dela. Entenderam ou não? Realmente o parágrafo único não faz essa divisão. Tá, professor, mas veja, por que o senhor está falando acerca dessa vulnerabilidade fugaz ou transitória? Se o senhor já fala isso há um tempão e você só gosta de falar o que é jogo duro, isso aí já virou basicão. É basicão, mas eu tenho que te chamar no perceba. Por quê? Porque hoje eu não posso dizer que essa decisão é pacificada em sede de STJ. Como assim, professor? Eu tenho uma decisão de agosto de 2017. Eu tenho uma decisão de agosto de 2017 da quinta turma, HC 389-610 São Paulo, dizendo que no caso de vulnerabilidade fugaz ou transitória, ou de vulnerabilidade permanente, a ação penal é pública incondicionada. Que papo é esse de vulnerabilidade transitória ou fugaz? Veja, o legislador não criou divisão entre as vulnerabilidades. Como assim, professor? Decisãozinha de 2017. Né? Veja que, e eu digo mais, decisão de agosto. Né? E muita gente também não conhece essa decisão, como eu também não conhecia, né? Porque essa decisão nem informativo saiu. Ela está sendo divulgada agora, mas pegando muita gente de surpresa aí. Inclusive, pegou o examinador do CESP na prova do Maranhão. Pegou o examinador do CESP na prova do Maranhão. Porque ele montou uma questão com esse julgado aqui de 2014. Ele não sabia que tinha esse julgado em 2017. Tanto é que a questão seguiu a ação penal pública condicionada à representação. Faixa preta total. Pegou ele também. Né? Jogo duro total. Então, fica ligado que hoje eu tenho divergência no STJ acerca da ação penal. Beleza? Você tem que tomar água hoje, dei mole. Agora tá ao vivo, não tem como sair. Beleza, então, fica ligado então que eu tenho divergência acerca da ação penal quando a vulnerabilidade é fugaz ou transitória. Tá? Quinta turma versus sexta turma. Quinta turma, decisão mais recente, né? Entendendo que é incondicionada, entendendo onde o legislador o legislador não fez essa divisão, não cabe o intérprete dividir. Não é isso? Estaria o intérprete, olha que lindo, estaria o intérprete fugindo do espírito da lei. Estaria o intérprete, olha você na oral, fugindo da inteligência da lei. Estaria o intérprete contrário à vontade do legislador. Estaria o intérprete, inclusive, ofendendo o princípio da separação dos poderes. Estaria criando uma norma, não é isso? Quando é atribuição do legislativo, né? Não do judiciário. Beleza? Então, veja, se aqui não mencionou que é vulnerabilidade, aqui não fez distinção entre vulnerabilidade, está vulnerável, né? Não falou aqui se a pessoa não falou se a vulnerabilidade é permanente. Como é que vem agora o STJ e fala, não, tem uma divisão de vulnerabilidade aí? Porque tem a permanente, tem a transitória. E olha, o código aí, ele fala da permanente, tá? Não é da transitória, não. Mas peraí, o judiciário. O legislador não falou nada disso. Não, mas eu tô falando. Não, mas peraí então, né? Princípio da separação dos poderes, né? Se o legislador não criou essa divisão, por que você, judiciário, está criando? Beleza? Tranquilo? Pegada de monstro total. Então, veja, pegadinha que pode aparecer na sua prova aí. Tranquilo? Ontem, cada um no seu, né? Ontem eu falava acerca... Ontem não, semana, né? Acho que foi ontem, sei lá.
Tô estudando para o aulão, adelante, Polícia Civil, Rio Grande do Sul, tô meio doido. Eu falava acerca da impossibilidade, né, do STJ entendendo a impossibilidade da aplicação da majorante do roubo lá no furto, em concurso de pessoas. Vocês lembram disso? Eu não vou explicar tudo de novo aqui, porque eu já falei ontem, tem que olhar lá. Beleza? O teor da súmula 442 do STJ. Lembram disso? Tem que falar. Professor, eu lembro. Se você falar que você lembra, eu vou dar mais um bizu aqui. Que eu acabei esquecendo de dar um nome muito importante a isso. E pode cair na sua prova, você sabe o que é e você não vai andar. Por quê? Porque, porra, você não vai se ligar. Lembram? Então tá. Vamos lá, rapidinho. Vou falar aqui um resumo rápido, beleza? Tranquilo. A questão é o seguinte, será que é possível aplicar a majorante do roubo quando praticado em concurso de pessoas lá no furto? Quando praticado em concurso de pessoas, considerando que o furto é um crime menos reprovável que o roubo? Né? E quando eu tenho furto praticado em concurso de pessoas, eu dobro a pena. A pena do furto é de 1 a 4. Se é praticado em concurso de pessoas, essa pena vai para 2 a 8 anos. Entenderam ou não? Lembram disso? Lembram ou não lembram disso? Lembram? Beleza. E aí, na pegada de monstro total, eu falava o seguinte, rapaz, eu adoro essas aulinhas no Periscope, eu me amarro. Eu falava o seguinte, quer dizer que no furto, que tem a pena de 1 a 4, se o cara pratica em concurso de pessoas, dobra-se a pena. E no roubo, se o cara pratica concurso de pessoas, eu tenho apenas um aumento da pena? Como assim se o roubo é um crime mais grave? Eu vou fazer o seguinte, eu quero apenas pegar esse parágrafo 2º aqui do roubo, tá certo? Que fala lá que aumenta a pena, aumenta-se a pena, né? De 1/3 até a metade, e, né, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, e vou aplicar lá no furto. Mas veja, eu quero usar a pena do furto. Ou seja, eu vou aumentar de 1/3 até a metade a pena do furto. Simples, que é de 1 a 4 anos. Deu para entender isso? Deu para entender que eu estou combinando tipos, né? Tipo com escala penal? Ou estou combinando tipos penais? Deu para entender? Aqui eu não tenho combinação de leis, não. Porque, chama no percebe e digo, a lei é uma só. Código Penal é uma só. Os dois dispositivos se encontram na mesma lei. Professor, seria lex tercia? Eu entendo que não. Veja, eu não estou combinando leis. Aqui os dois dispositivos estão na mesma lei. Entenderam ou não? Deu para entender? Os dois dispositivos estão na mesma lei. Não é igual lá no tráfico, né? Que aí você falava da lex tercia, que é você combinar o 33 parágrafo 4º, né? Lá com a pena do caput, do revogado artigo 12. Da lei 6368 também revogada, né? Se o dispositivo for revogado. Bomba de coraçõezinho se você está gostando, porque agora eu vou te dar um nome que pode aparecer na sua prova. Fala, professor, agora você desenhou. Agora você vai dar um nome que pode aparecer na minha prova e eu já sei o que é. Não é isso? Começaram a jogar duro aí já começaram a jogar duro. Bacana, né? E ontem mesmo eu conversava com um aluno acerca desse nome aí. Beleza? Olha que a doutrina aponta, né? Que eu tenho aí o denominado fenômeno do hibridismo penal. Joguei duro com você. Coloca Alfa Zulu, hibridismo penal. O que é o hibridismo penal? É a combinação de tipos penais. Beleza? Combinação de tipos penais. Isso, né? Eu combino tipo penal, pego a causa de aumento de um tipo e tento, veja, emplacar no caput de um outro tipo penal, dentro da mesma lei. Entenderam ou não? É o chamado hibridismo penal. Beleza? Então, porra, de repente cai lá o que vem a ser o hibridismo penal. Porra, você sabe o jogo duro, sabe até dar os exemplos e tal, né? Caramba, professor, se eu soubesse que era aquilo que você explicou, eu tinha falado lá na prova. Alfa Zulu, então, complementando. Então, hoje aqui você jogou duro demais, né? Nessa live aqui, muito jogo duro e tal. Tô aqui bolado que, veja, minha musiquinha aqui para finalizar a aula parou. Né? Eu não gosto não, porque, veja, jogo duro total aqui. Olha lá, vou sem música hoje, mas tá tudo certo. Foi aqui essa internet. Beleza, então, pessoal, joga duro com você aí. Então, faz essa
essa inclusão lá naquela aula que eu dei, acerca do teor da súmula 442 do STJ, e essa pegadinha aqui, né, que é do estupro, beleza? De vulnerável, ele pode falar que para que haja estupro de vulnerável, basta que a vítima seja deficiente mental, quando não, né? Ela tem que ser deficiência mental e essa deficiência tem que retirar a capacidade de discernimento para a prática do ato sexual, jogando duro com você demais. Beleza, faixa preta total, Fazulu, sem música, mas tá valendo. Rapaz, mas eu tô bolado com essa minha musiquinha aqui. Rapaz, não sei por que aconteceu essa parada aqui, entendeu? Voltou! Ô, cara, agora sim. Agora tá jogando duro. Valeu, galera. Aí tá, veja, o Guerreiro colocou ali, se o agente desconhece a vulnerabilidade, veja, se ele desconhece a vulnerabilidade, ele está em erro de tipo, que pode ser vencível ou invencível, beleza? O erro de tipo vencível, invencível, vamos invencível primeiro, exclui o dolo e a culpa. Eu não tenho como atribuir uma responsabilidade a ele, porque eu estaria com a responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal é subjetiva. Beleza, professor? E então, se é que ele está no erro de tipo, você falou do invencível, se for vencível, dava para ele saber, professor, com maiores diligências, de que aquela vítima, ela não tinha capacidade de discernimento para a prática do ato. O erro é vencível? Beleza, vou excluir o dolo. Existe estupro culposo? Joga duro, joga duro. Desculpa impróprio, mas eu tenho estupro culposo? Estupro de vulnerável culposo? Não. Não vai responder por nada também, irmão. Beleza? Joga duro, joga pesado. Pessoal, boa viagem, né? Iremos nos encontrar lá em Porto Alegre. Dentro da humildade. Olha o material aqui, ó. Porto Alegre. Pergunta se eu estudei. Eu vou para destruir essa prova, irmão. É como se eu fosse fazer a prova. Vocês não têm noção. Deixa essa banca aí com a gente. Vai ter aulão para Delta também. Mais à frente. Como é que tá o Zucderno de vocês aí? Tá bombado? 500 páginas, né? Quem já tem o Zucderno aí já tá com 500 páginas. Beleza, então a musiquinha já acabou, já tem que ir embora. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí, né? A gente faz esse trabalho aqui gratuitamente e veja, de coração. Eu sempre falo isso, né? Rapaz, essa música é bacana. Vou embora. Tchau, tchau. Quero vocês aí. Vou logo duro, hein?